Pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem manda sou eu, claro que... Denilson, importante resultado, um 2-1, importante para o Pedro também, que toda hora está questionado, seria titular da maior parte dos clubes brasileiros. E talvez queira jogar um pouco mais, ele talvez... não fala que vai cumprir o contrato, né? Porque ele fala, vou conversar no meio do ano. Esse é um ponto... Mas ele diz no sentido assim, estou aqui com o Flamengo, enquanto eu estiver aqui eu vou... Dar o máximo. Vou respeitar... Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Preparei aqui para vocês um 2 em 1, duas matérias em um vídeo, ESPN Brasil e também Jogo Aberto. Vocês vão ouvir aqui a Renata Fã, Denilson Show e os comentaristas da ESPN Brasil falando de Flamengo. E o ponto principal hoje, cara, o assunto do dia é Pedro. As declarações do Pedro está repercutindo bastante na imprensa e a gente vai trazer aqui o que tá rolando, hein? O que os comentaristas estão falando do Pedro e do Flamengo hoje, segunda-feira, dia 2 de maio. Vamos lá, galera! Deixa o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários e não esquece, hein? Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tamo junto! Conto com vocês e quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link aqui na descrição do vídeo como créditos. E também canal ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Virada, bateu altos por 2-1, sem Arrascaeta, sem Gabigol. Teve gol do Pedro, teve gol de bicicleta e teve também desabafo do Pedro. Sério mesmo? Desabafou. O calendário é muito duro. Procuramos tomar as melhores decisões de forma a podermos tê-los, todos os jogadores presentes, de forma a ganharmos todos os jogos. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem manda sou eu, claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, né? Mas o Paulo ter conversado comigo para ditar ali o que eu devo fazer em campo, né? Movimentações, né? O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, né? Que é trabalhar, performar, né? Dar o meu melhor no dia a dia, é o que eu venho fazendo, né? Focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor, né? Para todos nós. E sempre que eu estiver aqui no Flamengo eu vou dar minha vida, né? Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. É o que eu falo, né? Trabalhar, performar e fazer o que está no meu alcance. Denilson, importante resultado, um 2-1, importante para o Pedro também, que toda hora está questionado, seria titular da maior parte dos clubes brasileiros. O Flamengo tem essa concorrência muito acirrada e um Gabigol, que é um grande jogador do Flamengo. Mas é importante também você conseguir um resultado positivo, de virada, fora de casa, um campo horroroso, um campo ruim, muito complicado, você sabe disso, né? Passou sua vida inteira jogando futebol e sabe que isso atrapalha. Mas é importante porque na volta o Flamengo administra o resultado. Atrapalha demais um campo ruim, ainda mais um time que tem qualidade técnica como o Flamengo. A perna pesa, a gente fala, né, entre os jogadores. Nossa, a perna pesou, porque o gramado alto, a bola mais lenta, você tem que se esforçar mais para fazer a jogada acontecer, sai perdendo, você tem que se esforçar ainda mais para buscar um resultado. O Bruno Henrique foi importante, o Pedro foi importante. Sobre a declaração do Pedro, tá claro que quem toma a decisão da vida é ele, mas assim, é óbvio que com essa qualidade que o Pedro tem, ele seria titular em qualquer outro time, mas também a gente está falando de que ele está num time como o Flamengo, né? De muita qualidade também. Mariana, vamos lá, o Pedro tá aí, tá? Porque ele encerrou a maior seca de gols dele pelo Flamengo. Então, o último gol havia sido em fevereiro, olha só, no dia 23. Desde então, foram mais de 2 meses, 14 jogos, 550 minutos e 25 finalizações. Antes, claro, do gol marcado na vitória de ontem sobre o Altos. Só que depois de tudo isso, ele desabafou, certo? Pintou a notificação do Pedro lá nas redes sociais. Vamos lá. Abre aspas, ele fez um post em todas as redes sociais, postou no Twitter, postou no Instagram, enfim. Abre aspas, na minha carreira cuido eu. Desde que cheguei aqui no Flamengo, procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias, em campo, no dia a dia e me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso. Aí ele continuou, Bruno. Vai lá. O que será daqui pra frente? Não, eu já teria parado na primeira tela. Acabou, já podia ter parado aí, mas vamos lá.
O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa, minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. Pela instituição e seus torcedores que me abraçaram desde o meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for pra ser. Foi bem. Fecha aspas aí a publicação do Pedro nas redes sociais. Eu não sei se ajudou ou se piorou. Eu acho que pelo menos foi esclarecedora. Existe um problema, existe talvez uma insatisfação, uma questão de não sei se vou ficar, minha cabeça talvez não esteja aqui, mas ao mesmo tempo ele se posiciona, gente. Eu tô jogando, talvez alguma coisa não esteja encaixada, mas não é por má vontade. Mas não sei se eu fico. Esclareceu. Pra mim tem muita resposta ali. Eu só não... Assim, na verdade, eu não sei o que dizer. Obrigada, comentário. É um momento maravilhoso, Momento que o confuso. comentarista pago para estar aqui, né, Eugênio? Pra falar. Isso aí, ESPN paga. Estudioso, hein? Sim, por quê? Pode ser um desabafo? Pode ser um desabafo. Depois de ter feito gol, depois de ter jogado, tudo, assim, eu não consigo ver drama nisso. Mas não sei se fico. Aí ele abre a margem pro talvez esteja insatisfeito, talvez queira jogar um pouco mais, Ele talvez... não fala que vai cumprir o contrato, né? Porque ele fala, vou conversar no meio do ano. Esse é um ponto... Mas ele diz no sentido assim, estou aqui com o Flamengo, enquanto eu estiver aqui eu vou... Dá o máximo. Vou respeitar, A situação enfim. do meio do ano, a leitura que existe vai ter uma janela no Sim. meio do ano. Assim. E aí ele pode... Os jogadores sabem muito mais que a gente, né? Ele pode estar tendo uma proposta de fora? Pode. Pode. Ele é o Pedro. É um jogador de seleção, um jogador que já esteve fora, um jogador do Flamengo, é um baita de um centroavante. Ele pode ter essa proposta. Agora, eu não sei se ele tem. Eu espero. Como é que você viu, Eugênio? 2 pontos. O primeiro, o Pedro precisa jogar mais bola. O Pedro não joga bem desde a Olimpíada, quando ele não foi para a Olimpíada. Segundo ponto, para o Pedro jogar, o técnico tem que escalar ele. Esse, para mim, é um ponto importante, até para que ele possa pleitear algo diferente no Flamengo. Ele não está rendendo. Fez um gol ontem, mas continuou sendo a maior parte do jogo um jogador lento, um pouco fora da pegada do time. Acho que o gramado ontem não ajudou e tal, a gente pode relevar nesse aspecto, ponto. Mas ele não está entregando futebol de alto nível, que ele já entregou com a camisa do Flamengo. Segundo ponto, nesse tipo de entrevista, para mim o que chama a atenção é esse fato, essa frase de vamos conversar no meio do ano. Porque ele podia simplesmente falar, eu estou feliz do Flamengo, não quero sair do Flamengo, ponto. Exato. Quando ele diz, no meio do ano a gente vê... É isso, esclarece alguma coisa. Ele abre a possibilidade. Não depende só dele. É claro que a posição dele é muito importante numa eventual proposta de transferência. Se ele fizer pé firme lá, se ele falar que não está satisfeito e tal, o Flamengo pode até exigir pagamento total de multa, o que seria muito difícil, mas vai ouvir o jogador. Ao que parece até agora, o jogador sinaliza que está ok, está lá, está permanecendo lá, mas abre a possibilidade de conversar no meio do ano. Como profissional que ele tem esse direito de, na janela, porque agora existem as janelas muito bem definidas no futebol brasileiro também, na janela entender como uma situação profissional, uma eventual possibilidade, uma proposta que deva aparecer, porque aparece. O que a gente fica sabendo do lado de fora aqui não é nem um décimo do que os empresários, agentes, dirigentes, jogadores sabem ali, estão conversando no dia a dia. Pouquíssima coisa vaza, coisa concreta vaza. Então, proposta, e a gente sabe que teve proposta do Palmeiras, pelo menos essa do Palmeiras existiu. Então, esperar avaliar. Agora, eu acho que para o Pedro, o importante é ele jogar bem. Seja no Flamengo, no Palmeiras ou em qualquer outro clube, ele precisa recuperar o futebol dele que ficou perdido em algum lugar do ano passado. Mas ele não teve pouco tempo? Talvez para, entrar... Mas ele nunca ficou tanto tempo sem marcar, pouco tempo. O cara tem que aproveitar o pouco tempo que tem. Antes era assim, não é lembra injusto com o com o Rogério? cara. Mesmo no time do Rogério, era pouco tempo pro Pedro, ele entrava e marcava. Mas não era um outro Flamengo? Mas essa semana foi uma semana boa para ele. Em poucos minutos... Tô fazendo aqui o advogado para... Não, tem todos esses pontos, claro. Em poucos minutos a Católica estava saindo para o jogo, inclusive Ariel Holan, hein? É o novo técnico da Universidade. Novo velho técnico, né? Campeão em 2020, né? Pela Católica. A Católica estava saindo jogando, ele vai lá, ajuda na pressão, retomada da posse da bola, gol. 3-1 do Flamengo.
E ontem ele faz gol. É uma semana boa pra ele. Só, assim, 2 coisas. Primeiro, quando ele fala assim, eu decido, ele decide até a página 2, né? Ou 3, porque ele tem um contrato. Então, assim, nesse momento, como ele tem um contrato ali com o Flamengo, quem vai decidir é o Flamengo. Sim. E como até o Paulo Cobos escreveu no blog dele, que é interessante, não é com um contrato com qualquer time que tá devendo dinheiro, não. Ele tem um bom contrato. Sim. Né, que é cumprido. O Flamengo se esforçou para comprar o... Então, assim, ele não vai decidir tudo. Nesse momento, quem decide é o Flamengo, certo? E outra coisa, no meio do ano eu decido. Meio do ano daqui a um mês. Lembra quando tinha especulação Dá em média uns 75 jogos? Sim, mas tem um tempo aí. Mas assim, não é que... Por aí, um mês... Não é como a gente já vê, não, gente, eu tenho um contrato até, não sei quanto, até o fim do ano, tal, é assim, esquece essa conversa. Não, é meio do ano eu decido, tá, olha, mês 5 já. O meio do ano claramente é uma janela, né, assim, é o que mas que já tá aí, né, Marra? Já tá aí, tá pertinho. Então, assim, vai ficar viva essa conversa. Mas é isso que eu acho. Querendo ou não, o post dele é um desabafo, mas eu acho que é isso que faltava. Porque ficava a gente aqui especulando. Eu não sei se ele tá feliz, não sei se ele ficou chateado, não sei se ele quer sair. Vai que o plano de carreira dele é ficar no Flamengo porque era um sonho da família dele e ele sempre quis estar e ele ainda... Ele falou, gente, tem alguma coisa acontecendo. Então ele tá infeliz. Não sei se infeliz, mas talvez ele entende no sentido... Tá incomodado? Talvez aqui eu não vou desenvolver o que eu preciso, porque ele fala, vou trabalhar e algumas coisas... O fato é, sem querer me meter na carreira dele, ele toma as decisões dele. Mas a gente está aqui para analisar também. Claro. Sim. Se ele tivesse num clube que desse a ele regularidade como um jogador importante, como protagonista da equipe, ele com certeza estaria hoje numa situação, pensando até em seleção, diferente. Sim. Porque ele tem potencial para fazer os gols. Se o time desse a oportunidade a ele de fazer os gols, de estar jogando regularmente e tal, eu acho que a carreira dele estaria hoje num outro estágio. Mas não está, faz parte da vida. São caminhos que você escolhe. Ele aceitou a proposta para vir para o Flamengo, naquele momento. Quando ele aceitou, já tinha Gabigol. Já tinha o Gabigol. Não, e é por isso que eu acho que é esclarecedora. Porque se para ele o banco... tá tudo bem, faz parte desse processo, talvez porque tem gente que tem ambição diferente, né? Eu não quero ser o melhor, eu não quero seleção, eu quero só jogar minha bolinha, ganhar meu dinheiro, tá tranquilo aqui. Se fosse só isso, esse post não faria sentido. Fala, galera, tá tudo certo, tô benzão, só para de me encher o saco. Mas não tenho meus objetivos, não sei se eu vou ficar, né? No meio do ano a gente conversa. Tem alguma coisa incomodando. E a relação dele com o clube, como é que vai ficar? Porque não é a primeira vez que ele vai nas redes sociais, na época da Olimpíada mesmo, né? Uhum. Ele foi convocado, ele já saiu comemorando e tal, aí o Flamengo, não vamos liberar. Agora, mais uma vez, ele dá uma declaração falando que no meio do ano vai conversar e vai ver, e vai entender o que é melhor, e isso parte dele, não parte de algo em acordo com o clube, parece, né? Parece que é dele. É dele. Parece que é dele. Não sei qual a repercussão interna, né, no Flamengo em relação ao post de ontem. Porque, sinceramente, Bruno, eu achei o post confuso. Estou falando sério. Assim, vai para lá, vai para cá. Morde a sopra. Sim, achei confuso. O que talvez até seja a única grande observação que a gente possa fazer. Talvez ele esteja confuso. É muito bom, porque o Pedro faz um post querendo... Gente, me deixa em paz, a gente faz um bloco inteiro falando sobre o post. Porque o post abre margem para isso, né? É isso. Mas eu acho que ele tem que ter paciência, porque muita gente no mundo queria estar fazendo o que ele está fazendo, né? Jogando Flamengo. E ele, concordo com o Eugênio, tem que jogar mais. Se fosse... Cara, vamos lá. Eu vou ser o advogado do Pedro aqui. O Pedro só fez essa manifestação, este desabafo, porque o Luizão deu aquela entrevista na Jovem Pan falando que o Pedro era fraco, que o Pedro não tinha coragem, que ele devia sair do Flamengo. Cara, o Luizão só falou isso porque o Palmeiras fez uma proposta milionária, né, cara? 20 milhões de euros pelo Pedro. E o Flamengo não quis vender. Tá certo de não vender porque é para um rival direto. Se fosse para outro clube, teria vendido com certeza. Então o Pedro só deu essa entrevista ontem depois do jogo e falou o que falou, falando que quem manda na carreira dele é ele, que as pessoas de fora não tem que ficar se intrometendo. Ele mandou um recado direto pro Luizão. Cara, isso é mais do que claro, né? É nítido que isso foi um recado para o Luizão e não para a imprensa em geral. Só que assim, o Pedro, ele falou que está feliz no Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo, né?
E ele tem que respeitar o contrato. Não tem como o Pedro falar, ó, não quero jogar mais no Flamengo. Não tem, cara, porque tá assinado um contrato e esse contrato tem que ser cumprido. É a mesma coisa do Flamengo pegar e fazer o seguinte: Pedro, vou emprestar você para time B, por exemplo. E o Pedro vai chegar no Flamengo e falar, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Não tem como o Flamengo emprestar um jogador se não for de consenso do jogador também. Cara, as duas partes têm que conversar, né? Mas, ó, sinceramente, não vi nada demais. Eu acho que o Pedro foi bem no que ele falou. Não vejo crise nenhuma. Acho que ele fez um desabafo e, da minha parte, não vi problema nenhum. Não desrespeitou o Flamengo. Ele falou super bem do Flamengo. Eu só acho que foi um recado direto para quem fica criticando o cara, falando que o cara é fraco, que o cara não tem personalidade, que ele deveria peitar o técnico para ser titular. Só isso, foi um recado aí. Ele se dá bem ali, né, com o Paulo Souza. Dá para ver que eles estão conversando bastante. O Paulo Souza fala sempre bem do Pedro nas entrevistas. Ontem ele falou super bem do Pedro, que o Pedro faz o papel dele, que ele está cumprindo com o papel dele, está correspondendo. Pronto, ponto final. Cara, falou que é Flamengo, a imprensa quer repercutir, não tem jeito. E é isso, pessoal. Tá tudo certo, hein? Pedro é nosso e ponto final. Galera, valeu, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos, saudações, fui!